Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje, então, o tão esperado vídeo Queen of Nothing. Então, esse vídeo vai ser sem spoilers, então não se preocupem se vocês não querem spoilers, não darei spoilers. Apenas dos livros anteriores, porque, né, esse é o terceiro livro e várias coisas, aliás, o começo desse livro já é um spoiler pros livros anteriores. Mas, de qualquer maneira, sigam a seu próprio critério. Então, esse daqui finalmente eu tenho eles pra mostrar pra vocês. E se você está acompanhando o vlog, mas você já viu ele com mais detalhes, eu não vou mostrar ele com mais detalhes, mas essa é a edição que eu tenho de The Queen of Nothing. Então tá, então vamos começar do começo. Aqui a gente já começa com a Judy exilada, então ela está no mundo humano e ela está bem chateada que ela está no mundo humano. A sentença, então, que ela tomou pro exilamento é porque ela matou, então, o Balkin no último livro. E o Kaiden foi obrigado, então, a exilá-la no mundo humano. Mas, e quando ela falou que ela não ia aceitar nada não, porque ela era a rainha de Alfheim, todo mundo deu risada e ela não foi levada a sério. Então, como eles não podem mentir, o Cardan resolveu não falar nada e por isso ela foi exilada, então, até... E as palavras do Cardan foram as seguintes, então ela está exilada no mundo humano até a coroa de Elfheim dar o parecer que ela não estava mais exilada. Nessa jogada de palavras, aí já criam vários cenários, né? Tanto é que eu conversei com uma menina nos comentários do vídeo passado, então do vídeo de The Wicked King, justamente quando ele fala que a coroa que vai dar o ok pra ela voltar, tecnicamente ela podia voltar em qualquer horário. Mas como anteriormente ela já tentou falar que não sei o quê, porque ela era rainha, e o Cardan não falou nada, dá a entender que o Cardan nunca vai falar alguma coisa, que ela é realmente a rainha, e portanto ela pode se dar o perdão quando ela quiser. Então, basicamente, esse livro ela começa no mundo humano. A Judy está vivendo então com a Vivi e com o Woke. A Vivi e a Heather, que é a namorada da Vivi, elas tiveram um problema aí, então a Heather não está mais morando com elas. E a Judy, então, ela tá meio que trabalhando, fazendo meio que uns bicos, assim, como quebra-galho de folk. Então, basicamente, ela tá no mundo humano e ela ajuda os seres, né, então, do mundo fairy no mundo humano. Então, tentando resolver problemas, etc, esse tipo de coisa, que eles não podem, obviamente, ir atrás de um humano pra fazer, porque geralmente envolve atividades ilegais, então ela é a pessoa a ser chamada. E ela tá fazendo então esses bicos para conseguir dinheiro para poder manter a casa e etc. Por mais que a Vivi consiga fazer grama virar dinheiro ou folhas virarem dinheiro por conta do glamour. Então esse é o início da nossa história e obviamente o caminhar da história faz com que um evento acontece, eu não vou dar esse spoiler, mas assim, um evento acontece e por conta desse evento, a Taryn precisa que a Judy finja ser a Taryn. Então elas são gêmeas, obviamente, então elas precisam trocar de lugar pra Judy ajudar a Taryn. Só que se vocês se recordam, da minha opinião, inclusive, sobre The Lost Sisters, então que é um conto, se eu não me engano, depois de Wicked King, eu não tenho certeza se é depois ou se é antes, mas é um conto entre um e outro, eu acho que é 1.5. E eu falei sobre The Lost Sisters no vídeo sem spoilers de The Wicked King. Então, eu não gosto da Taryn, acho que a maioria das pessoas não gosta da Taryn. E quando a Taryn aparece pedindo um favor pra Judy, e é um favor que primeiro, se a Judy for pega no mundo fairy antes de receber o perdão, ela, obviamente, vão executá-la. E segundo, se pegarem a Judy fingindo ser a Taryn nesse problema aí que rolou, vai dar ruim também, primeiro porque, né, quer dizer que a Taryn precisa de alguém pra mentir pra ela. Por mais que os humanos possam mentir, mas se eles receberem o glamour que eles não podem mentir, aí eles não podem mentir, então tem isso. Mas basicamente, então, a Taryn pede um favor pra Judy, que faz com que a Judy precise voltar pro mundo fairy antes do perdão ser emitido. Então tem isso, e na verdade assim, o início dessa história já é uma coisa meio louca, porque basicamente a Judy tem um encontro com um outro, eu não sei como dizer, um outro tipo de Fae, que é a mesma coisa do Maddox. O Maddox, pra quem não lembra, ele é um Red Cap, e os Red Cap basicamente eles têm um chapéuzinho, e todas as vezes que eles matam alguém ou que eles estão numa batalha, eles mergulham esse mesmo chapéuzinho no sangue do inimigo morto, e daí eles vivem a vida assim. E basicamente essa crença, né, do Red Cap é que esse chapéu é uma fonte de força e etc. Então ela encontra um outro Red Cap
no mundo humano, e porque esse Red Cap tá dando trabalho aí pra galera, pros folk dessa cidade onde ela vive, dessa região onde ela atende. E daí ela descobre que essa Red Cap dá informação pra ela que o trono do Cardan está em perigo e que provavelmente até a próxima lua ele já estará fora do trono e, tipo, um outro rei subirá ao trono de Alfheim. Então, ela fica meio assim, porque, né, afinal de contas, se tá ameaçando o trono do Cardan, está consequentemente ameaçando o trono dela, porque ela é a rainha de Alfheim. Então, junta essa informação com a necessidade, vai, da Taryn, de que ela tem que ir pra lá. E a Judy aceita, então, ela aceita as condições e ela vai, como se fosse a Taryn, para Elfheim, pra participar de um julgamento. E daí ela chega no julgamento e basicamente ela vai ser julgada pelo Cardan, porque, né? E ela falou que, tipo, ela não sabe o que ela vai esperar, né? Que ela vai ter que olhar na cara do Cardan e fingir que tá tudo bem, porque o Cardan não brigou com a Taryn, o Cardan brigou com a Judy. O problema é a Judy e o Cardan. Aí ela chega lá, então ela vai toda montada e etc. E começa, a nossa história começa nesse rolê. Esse é basicamente, esse comecinho é basicamente os primeiros, sei lá, as primeiras 30, 40 páginas. Eu não vou falar muito mais sobre o livro em si, nessa versão sem spoilers, mas eu vou dar uma ideia pra vocês de como o caminhar da história ocorre e o que eu achei, obviamente, da história. E também eu vou falar de todos os bônus exclusivos que vem nessas edições que eu comprei. Cada uma das edições vem com o bônus. O que acontece? Então, essa primeira parte, o livro é dividido em duas partes, então tem a parte 1 e tem a parte 2, como, se eu não me engano, todos os livros até agora. E o caminhar da história basicamente é: a Judy está no mundo fairy, a Judy teoricamente não recebeu o perdão da coroa ainda, e a Judy, fingindo ser a Taryn, ela acaba voltando, então meio que, tipo, na verdade não é voltando, mas ela foi sequestrada pelo Madoc. Então o Madoc acaba sequestrando a Judy, achando que ela é a Taryn, porque o Madoc gosta da Taryn e não gosta mais da Judy, porque a Judy, querendo ou não concordou com o plano do Madoc colocar o Woke no poder e ficar de, tipo, de Seneschal, acho que era esse o nome, mas tipo de ajudante, sabe, de conselheiro do Woke como o High King. Mas como, obviamente, o Woke tem, sei lá, 8 anos, 7 anos, ela não queria que o Woke subisse ao trono tão cedo, e por isso que foi todo o rolê dela colocar o Cardan no poder e ela ficar por trás do Cardan. Então ela virou o Seneschal do Cardan. No fim de Cruel Prince, até o The Wicked King inteiro, ela é a Seneschal do Cardan e basicamente a loucura acontece. Então temos isso, essa é a história, e daí tudo vai se desenvolvendo principalmente baseado na trama de como vão derrubar o Cardan do poder, por que vão derrubar o Cardan do poder e quem vai subir no lugar do Cardan. Então, essa é a trama maior. Obviamente, a princípio, a gente acha que tudo dá a indicar que o Madoc já quer colocar o plano dele em prática, só que em vez de usar o Woke como um peão para ele poder virar um Seneschal, ele quer entrar no lugar do Woke. Então ele quer quebrar a linha de sucessão Greenbrier e subir ao trono. Só que daí tem o problema da coroa, que a coroa é amaldiçoada, só pode ser usada por descendentes da Mab, então descendentes da linha Greenbrier. Pois é, gente, loucuras. O que eu achei desse livro? Eu achei ótimo, achei incrível. Achei que foi curto, tem 305 páginas essa edição, 300 na edição paperback nos Estados Unidos. Então, é um livro curto, não é um livro longo. Eu li esse livro em torno de 8 horas. Eu não li de uma vez, dessa vez eu li tipo 3 horas numa noite e mais 5 horas no dia seguinte. Então, é um livro super, super rápido de ler. Eu amei a trama, eu gostei muito da trama, principalmente porque, assim, na verdade, eu não gostei, acho que de 2 fatos que acontecem nesse livro, que eu não vou entrar em detalhe, na verdade, mas eu não gostei desses 2 fatos, eu achei que foi um pouquinho forçado, principalmente considerando o passado da história mesmo, e eu achei muito bom o final desse livro, mas assim, muito bom. Obviamente eu achei que podia ter mais páginas, então poderia ser mais longo, sim. Eu não sei se seria muita encheção de linguiça, porque eu acho que o passo desse livro é bastante fluido, bastante rápido, bem gostoso de ler, então tem isso. Eu acho que se ela tivesse estendido o livro, como provavelmente todos os fãs da série gostariam,
ela ia acabar caindo nesse erro, que é ter que enrolar, então, e consequentemente afetar o ritmo e o fluxo da leitura. E em parte ruim porque ela não fez isso, porque né, a história é maravilhosa e eu gostaria muito de ver mais coisas que aconteceram, principalmente enquanto a Jude estava fora. Mas ela optou fazer a série, se eu não me engano, inteira pelos olhos da Jude, então foi uma opção da autora não trazer outros pontos de vista para essa história. E, consequentemente, a gente não consegue encher esse período que a Jude estava fora, então a gente não sabe basicamente o que acontece durante o período que a Jude ficou em isolamento. Mas eu gostei muito, eu achei o final X, na verdade, a maldição final, então, porque obviamente a gente tem uma maldição, principalmente ligada à coroa. Então, a maldição final desse livro é bastante tipo, oi? Mas eu gostei do que a maldição levou, entendeu? Então, tipo, por conta da maldição, essas coisas aconteceram. Então, isso eu achei bonitinho, isso eu gostei. Então é isso, gente. Sobre The Queen of Nothing, é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês, sem spoiler, porque literalmente eu me segurei muito, porque tem muita coisa pra falar desse livro. Se você já leu o livro, vai ter vídeos com spoilers, então fiquem tranquilos. Agora vamos falar um pouquinho dos conteúdos exclusivos da Barnes. Então, basicamente, cada um dos livros tem um trechinho, tem um conto, tem alguma coisa a mais em todos os livros. E neste daqui são as cartas, então. São cartas que o Cardan escreveu pra Jude enquanto ela estava em isolamento e que ele tentou mandar entregar para ela, mas não conseguiu. Então essas cartas foram todas destruídas. Elas não foram entregues, então a Jude não sabe dessas cartas e a gente teve acesso a essas cartas nessa edição. O segundo livro, então, o Wicked King, ele vem com cenas deletadas. Basicamente, a Holly Black, no The Wicked King, ela queria realmente tentar implementar outros pontos de vista para a história, e ela reparou que não ia dar certo, então ela fez a decisão de continuar escrevendo só com a Jude como ponto de vista, e por isso tem algumas cenas deletadas, então são partes de outros, então são pontos de vista de outros personagens dentro da história The Wicked King. São duas cenas extras de outros pontos de vista, um do ponto de vista do Maddox e um do ponto de vista do Cardan, e uma terceira cena deletada que na verdade ela queria tentar fazer um atentado à vida do Cardan, só que ela achou que, considerando a história toda de The Wicked King, não era necessário fazer isso, então ela cortou essa parte e só focou no plot principal, então, de The Wicked King. E no primeiro livro a gente tem um conto, então é um conto, não é bem um capítulo, mas é um trechinho da história do rei da corte dos Termites, então, que é o Royben, acho que é Royben. E a consorte dele, então, a Kai, e eles estão no mundo humano e etc. E é o momento da coroação. Então, a Kai vai com o Royben pra coroação, então, do príncipe Dane, mas, né, a coroação não é exatamente assim a coisa mais normal e comumzinha e fofa que acontece durante o primeiro livro. Então tem esse ponto de vista e é bem interessante, na verdade é bem aleatório, sendo bem sincera, e a única adição que você traz para a história principal é um ponto de vista feminino vendo o Cardan e a Jude interagirem e depois disso conhecer um pouquinho mais do Cardan, porque a Kai acaba conversando com ele durante o baile de coroação do príncipe Dane. Então esses são os 3 conteúdos exclusivos que a Barnes & Noble trouxe pros leitores deles, né, nessas edições especiais. E essa é a minha opinião desse terceiro livro. Como um todo, eu achei que a série foi muito boa. Eu gostei muito da série. É uma série que me prendeu bastante. Eu lembro muitos detalhes dos 3 livros. E assim, considerando que The Wicked King eu li em janeiro desse ano. Eu escutei, na verdade, né, em janeiro desse ano. Príncipe Cruel eu escutei em fevereiro a março, se eu não me engano, do ano passado. Então, tem um tempo já. E eu me recordo muito da história, e isso é bastante difícil. Eu tenho que gostar bem da saga para poder lembrar detalhes, principalmente de cada um dos livros. Obviamente, algumas coisas acabam fugindo da minha mente, porque a minha memória é péssima, mas a grande parte eu ainda me recordo, o plot principal eu ainda me recordo, e principalmente os finais dos livros, que todos são cliffhangers, exceto este, porque né, é o último livro.
Mas basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Se você já leu, a gente tem sim vídeo com spoilers, então... Ou se você tá muito curioso e não consegue esperar pra saber o que vai acontecer nesse livro, pode seguir com o vídeo com spoilers. E daí a gente conversa com mais calma lá. Então é isso, gente. Fico esperando vocês no próximo vídeo e tchau!